Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais um Conversas Inclusivas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda para escutar, para aprender, refletir sobre inclusão, diversidade, empatia, porque toda voz merece ser ouvida e nós estamos aqui para mais uma troca de experiências, aprendizados e muita informação aqui através da nossa rádio web da Defensoria. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para falarmos sobre esse assunto de hoje, que é a inclusão no atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais aqui no Conversas Inclusivas. Porque você já passou aí ou conhece alguém que enfrentou dificuldades em buscar atendimento odontológico por causa de uma deficiência. Hoje, a cirurgiã dentista Lidiane Cavalcante fala sobre os desafios da inclusão na odontologia, a importância da acessibilidade nos consultórios e também os cuidados necessários no atendimento a pacientes com autismo e outras necessidades especiais. E eu estou aqui com ela para tirar toda dúvida, para passar toda a informação para você que está aí nos acompanhando. E desde já, se você é família típica, se você conhece alguma família típica, já compartilhe essa informação de tremenda suma importância na vida das pessoas, nas nossas vidas. Seja muito bem-vinda, doutora Lidiane, ao Conversas Inclusivas. É um prazer estar aqui hoje, Adriana, representando a odontologia inclusiva. Amo falar sobre esse assunto porque realmente a gente tem um carinho especial por essa parte da odontologia que a gente tem no nosso consultório, na nossa clínica. Então é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-la, já conheço o seu trabalho e é magnífico. E eu espero que muitos pais que têm essa dificuldade de estar dando esse tipo de atendimento aos seus filhos, que eles conheçam e acreditem que funciona, né? Porque funciona e existe. Doutora Lidiane, conta um pouco sobre a sua trajetória na odontologia e o que a motivou a seguir essa carreira. Então, eu sou roraimense, né? Saí para estudar fora. Essa parte da odontologia na época não tinha aqui, Adriana. E eu fui sempre em busca de um amor pela odontologia, que não era ser médica, não era ser fisioterapeuta, era para ser odontóloga mesmo. E a gente se formou e nessa nossa caminhada, sempre me aperfeiçoando, chegou um momento, né? Acho que tem 2 anos, que a gente encontrou um forte chamado ali para odontologia com pacientes com necessidades especiais. Já tenho habilitação em óxido nitroso, que é o gás do riso. Já tinha uma vivência com pacientes autistas, alguns pacientes sindrômicos, mas assim, nós nos motivamos a enfrentar, né, que a gente enfrenta junto com as famílias, porque realmente tem os desafios dessa caminhada, e a gente fez uma pós-graduação lá na Albert Einstein, em São Paulo, né, fui todos os meses, durante quase 2 anos, a São Paulo, buscar esse conhecimento e trazer aqui para Roraima. E o que motivou foi o nosso olhar mesmo para as famílias atípicas, vendo que não é todo dentista que quer atender e que consegue atender. Então, assim, juntando tudo, hoje nós somos praticamente 3 especialistas somente no estado. Então, é muito pouca dedicação ainda para essa parte, né? A gente sabe que algumas famílias são de poder aquisitivo diferenciado e a gente está junto deles ali, mesmo com a Defensoria aqui, que tem um trabalho magnífico, para a gente poder ajudar. Exatamente, a senhora fazendo o seu diferencial especial, né, doutora? Como é que surgiu o projeto Sorriso Bonito, Saúde Bucal e Inclusão, e qual é o seu principal objetivo? O projeto Sorriso Bonito, né, ele saiu de um sonho de realmente levar a inclusão a essa parte das pessoas que não tinham condições de fazer o pagamento. Então, é uma emenda parlamentar da deputada Ângela Águeda Portela, que tem uma sensibilização realmente com essa temática, né, tanto que ela é presidente do TEAMAR, e que, através do Instituto de Desenvolvimento Humano e Social, que é o IDS,
participou com a emenda parlamentar que fez surgir o projeto Sorriso Bonito, que atende pacientes com necessidades especiais, autistas também, mas também todas as síndromes, pacientes que a gente tem, idosos também, cadeirantes. Então, é uma inclusão verdadeira da odontologia. E aí, ele nasceu, já está bebezinho, né? Nasceu ano passado, em 2024, e queremos que esse ano ele já fique mais adolescente. Que maravilha, é uma importância muito grande isso nas famílias atípicas, doutora, porque é um tabu para as mães. A gente sabe que o dito filho normal, ele já dá um trabalho, já tem aquele medo de dentista, né? Imagina a criança com as suas dificuldades, cada uma com as suas peculiaridades diferentes. A gente sabe que é um trabalho imenso, e a pessoa, para saber lidar com tudo isso, para manobrar, manusear, lidar com tudo isso, tem que estar muito preparada. Então, assim, eu já conheço o seu trabalho e sei o quanto ele funciona e o quanto, doutora, a senhora se preparou para estar realizando esse trabalho tão importante, que, assim, como mãe, visivelmente era impossível. A gente sempre pensava assim, nossa, tem que sedar, ele não vai deixar ninguém encostar nele, né? Então, assim, a doutora muitas vezes consegue realizar ali o procedimento com todo o jeitinho dela, com todas as suas técnicas, os seus aprendizados, sem ter que levar a criança a uma sedação. Isso é maravilhoso. E, doutora, você percebe alguma mudança aí nos últimos anos, né, em relação à conscientização da classe odontológica sobre a inclusão? Eu acho que a gente também está ainda um pouco engatinhando, né? Até porque a odontologia agora tem novos ares, a harmonização orofacial, né? Essa parte de cirurgias orais. Então, assim, eles estão em outra fase, principalmente a juventude que está saindo, né? Então, essa parte para odontologia com pacientes especiais, ela é inserida de forma gradual e muito pelo feeling, né? Do aluno, quando é o aluno. E na maturidade do profissional dentista. Porque às vezes a gente se descobre mesmo ali com essa missão. E como você disse, que você já levou lá o teu Fábio, é um jeitinho que a gente faz, é uma conversa, é um olhar sincero que vai fazendo a comunicação com esses pacientes que têm essa parte atípica. Então, a gente faz com muito carinho, mas acredito que ainda temos muito a evoluir. Apesar que agora, né, a gente também tem o auxílio do óxido nitroso, na sedação odontológica, então dá mais uma coragem para o dentista de estar fazendo ali, né, tem casos que são feitos em hospitais, então é um mundo para navegar muito diferente, mas a gente acredita que vai vir mais gente para o nosso barco. Com certeza, se Deus quiser. Parece assim, é tanto preparo, um jeito tão jeitoso de lidar ali com a criança com necessidades especiais que parece assim um milagre. Não é, várias mãezinhas falam. E engraçado que a gente fala, por exemplo, do autismo, e eu até anotei para eu não me esquecer, para a gente poder falar que não é só, às vezes, Adriana, o autismo tem as comorbidades, Exato, né? Tem o TDAH, tem a parte do próprio Down, o TOD. Então, a gente tem que ter um feeling muito, muito especial. Cada criança, como você disse, é individual. Exatamente. É o jeitinho, é como é o tom de voz. Então, a gente vai ali também surfando ali naquela onda de cada paciente. De que forma chega muito... a ser um milagre, doutora. Obrigada. Doutora, qual é a importância de abordagens específicas, né, para pacientes autistas no atendimento odontológico? Eu acho que a principal fala que a gente tem que divulgar para os paizinhos, para as mães que estão aqui ouvindo, para alguém que conhece um paciente com necessidade especial, é a prevenção. Eu acho que quando a gente inicia cedo aquela vinda ao consultório, que não é para tirar dente, gente, é para ir ao consultório, fazer limpeza, mesmo se adaptar ao ambiente, é quando a gente consegue que a gente tenha tratamentos menos invasivos, dor, né, inchaço, falta de alimentação, tantas sequelas que a gente tem por causa de um dente. Aí fala assim, só um dente. Às vezes as mães levam muito para todas as terapias, mas não priorizam a odontologia, esse cuidado especial, porque acham que não vai conseguir. Mas tentem, façam o caminho certo, né, com o profissional certo. A gente lá na Risata Odontologia, Risata que está de braços abertos. Então, assim, no projeto Sorriso Bonito. Então, temos aqui várias opções para a gente estar seguindo de mãos dadas, mas começando pequenininho. Nós tivemos no projeto uma paciente síndrome de Down de 1 ano e 3 meses. Olha. Coisa mais linda. Então, assim, se aquela mãe não recebe, Adriana, aquela orientação sobre escovação, sobre leite, sobre alimentos açucarados na hora certa,
ela vai realmente ter o dano para o seu filho. Então, assim, eu acredito, a minha fala é a prevenção, é essa ida ao consultório logo, cedo. Exatamente. Que a gente está para poder ajudar. É o medo da maioria de nós mães atípicas, a questão do sempre cuidar e de prevenir, porque já pensando lá na frente, meu Deus, como é que ele vai deixar, né? Antes de conhecer o seu trabalho, doutora, como é que ele vai deixar? Como é que eu vou conseguir levá-lo ao dentista? A gente vai ter que sedar, ir para um centro cirúrgico aí, passar por uma sedação para poder estar fazendo aí o procedimento dentário. Então isso é assim, nossa, todas as mães que a gente conhece de grupo de mães de atendimento, grupos de mães de escolas, sempre a mesma preocupação, doutora. Nossa, como é que ele vai permitir se ele não deixa a gente mal tocar nele? Deixa porque é mãe e olhe lá e ali é com rejeição, porque é deles, né? Sim. Aqueles que não têm intolerância ao toque, hipersensibilidades auditivas e inúmeras coisas aí que tem cada um. É particular, muito, muito particular de cada um. Então é esse o medo que toda mãe tem. E fala pra gente como é que o profissional ele pode se preparar para atender aí uma criança, né, ou adulto com autismo de forma mais eficiente e acolhedora. Eu falo muito para a nossa equipe que eles são fundamentais, né? Então, assim, o preparo da equipe é fundamental, mas também o preparo em casa. Muitas vezes a gente precisa fazer a previsibilidade para a criança. Então, olha o Instagram, que hoje a gente tem muita coisa no Instagram compartilhada, e aí vê, mostra que vai ao dentista, aquela maneira que você mostra através de figurinhas, né? Aqueles processos que a criança vai entender onde ela está indo, para não chegar lá a metodologia ABA. Isso. A metodologia ABA, ela trabalha muito essa questão assim, o autista ele não gosta do desconhecido, né? Exatamente. E aí, quando você mostra... Eu trabalhei meio que o ABA, dei uma estudada sozinha em casa, e quando foi assim, bem no início, eu pesquisei e passei um pouquinho, acredito que ajudei muito, do meu jeitinho, claro. Como mãe, ajudei. Ele tinha, assim, uma dificuldade muito grande quando a gente se locomovia para algum lugar. Então, eu comecei... Na época, nós não tínhamos facilidade de celular, de fotos no celular. Era mesmo ainda a impressão, a foto imprimida. E aí, eu comecei a imprimir várias fotos e fui trabalhando os locais onde a gente ia. Olha aí, isso aí mesmo. E isso ajudou muito. Olha, a gente vai para esse lugar aqui. Você tá vendo essa foto? Que foto é essa? Eu fazia ele falar. Ele dizia, casa da titia. Eu digo, então a gente vai para lá. Vamos? Ele, vamos. Então isso facilitou a nossa vida de uma tal maneira. A nossa não, a minha, né? Sim, sim. E a gente ia para o supermercado. Até hoje ele gosta de fazer compras comigo. Eu disse, vamos no supermercado? Mostrava a foto. Nossa, isso ajudou muito, mudou a nossa vida. Hoje já está bem mais tranquilo, né? E hoje já tem tudo na internet, você sabe, as terapias também com os terapeutas ocupacionais, com os fonos, tudo isso podendo estar interligado, acompanhando aquele processo da ida ao dentista. Então, a gente ajuda muito. A gente fala muito assim, pai, mãe, prepare o seu filho também para chegar lá. Né? A gente geralmente orienta nessa forma. Também tem alguns vídeos educativos, a parte até na internet mesmo, que a gente pode estar fazendo uso. Então, tem muita coisa bacana para a gente ter a previsibilidade e evitar a crise, né? Porque o medo todo é a crise. Exatamente. E se ele travar, ele não vai mais deixar fazer nada. Então, a gente vai dando a previsibilidade. Na nossa consulta, a gente nunca faz ela ali, já chega e já vai fazendo. A gente vai fazendo aos poucos. Tem que ter muita empatia, tem que gostar do que faz. E o autista, ele sente isso. Ele sente quando a pessoa está ali de coração e que quer realmente ajudar. Sim, sim. Isso é muito importante. E os painéis sensoriais lá a gente tem, né? Para pegar na luva, no algodão, na gaze. Mostra tudo antes. É uma metodologia ABA. Sim. Você mostrar ali o desconhecido. Ele não sabe o que é aquilo. Aquilo ali está invadindo o espaço dele, que é o próprio corpo dele, né? Ali você começa, doutora, ali a apresentar tudo que você vai usar nele e com ele, né? Aquilo ali, ele já vai deixando ele permissivo. Nossa, é assim um processo milagroso. Não tem outra palavra. É um preparo que o profissional tem que deixa a criança permitir coisas que não é permissível durante o dia a dia dele, o cotidiano dele. Então, isso é maravilhoso. E a gente tem várias evoluções, tanto da criança que nunca deixou escovar para deixar escovar,
quanto da criança que só fazia tratamento a nível hospitalar. Então, a gente tem uma trajetória muito linda dos nossos pacientes, sempre com muito amor e carinho, mas também temos os acessórios. Temos abafadores de barulho, tem uma parte da sedação odontológica com óxido nitroso. Então, realmente, a gente tem laser terapia, que é um anti-inflamatório que a gente tem através do laser, que não dói nada, então é muito fácil de usar. Então, a gente tem os recursos também, graças a Deus, conseguimos também fazer uma habilitação lá no Einstein, em São Paulo, e trouxemos para Roraima, porque são coisas que a gente vai usando junto com a psicologia positiva, junto com essa parte da nossa especialização, mas também tem que ter o aparato, uma sala adaptada, sem riscos. Então, é onde a gente tem que chegar. E o profissional querendo estar ali, estando por amor, por carinho, não só por dinheiro, né? Que a gente sabe que hoje, infelizmente, muitas profissões estão norteadas por isso. Então, é assim. E o muito importante a gente falar aqui sobre um medo que toda mãe atípica tem, né? Principalmente quando se trata do autismo, o caso não verbal, doutora. Por exemplo, a mãe pode até ter cuidado, eu vou me dar como exemplo porque é uma situação que eu passei. Sempre tive muito cuidado, já pensando no futuro. Nossa, quando cariar, como é que ele vai permitir mexer no dentinho dele, né? Ele não vai deixar. Foi uma luta para conseguir ter aquela rotina diária de escovação, né? O máximo que eu consegui era escovar 2 vezes ao dia. Era um de manhã e outra quando vai dormir. E mesmo assim ainda cariou os dentinhos lá atrás. E aí, meu Deus, se ele sentir dor, ele não vai falar. E aí eu, como mãe, já tive que ter essa preocupação de observar como é que ele ia sentir dor, como é que ele ia agir, como é que ele ia ficar. E assim, como uma mãe atenta, a gente percebe. E eu conhecia quando ele estava com dor. Ele não se alimentava, ele ficava impaciente. E aí eu dava a medicação, né? Dava um ibuprofeno, dava um analgésico para passar a dor. Porque assim, você vê o seu filho sofrer pelas limitações dele e você não poder fazer nada, é desesperador. E encontrar um profissional nessa área que consiga, né, desenrolar tudo isso sem ter que ir para um procedimento mais forte, no caso que seja a sedação, isso é maravilhoso. E que muitos consigam ser atendidos tanto pelo projeto, tanto também como conheça o seu trabalho, doutora, que a senhora se especializou somente para isso. E é um trabalho, eu posso falar com propriedade, porque eu já passei por lá com meu filho e é maravilhoso mesmo, as coisas acontecem. A gente está lá, mas sempre assim, acompanhando o que tem de modernidade nessa parte de autismo, levando o projeto para os congressos, para a gente também estar tendo trocas de experiência. Então, é muito gratificante a gente poder saber que a gente também, quando não tem um pai orientado, eu não sei se ele está com dor, mas olha, exatamente isso. Ele parou de comer? Olha, se ele fica pegando no rostinho, se o bruxismo, aquele ranger do dente aumentou, que ele já tinha um bruxismo, quando é uma criança que já tem aí, ficou muito forte, porque tá muita dor e ele tá apertando o dente. Então, a gente tem como tá sondando, e independente, hoje a gente não precisa nem necessariamente entrar com anti-inflamatório, faz um laser ali no dente, imediatamente a criança já alivia. Então, pra gente é bem, bem gratificante. E muitos pais ainda não sabem que tem esse procedimento, né, doutora? Muitos. Acham que realmente só existe a parte da odontologia antiga, tradicional. Exato. Essa modernidade ainda está aos poucos sendo comentada. Ainda aos poucos sendo conhecida, né? E se Deus quiser, chegue aí no ouvido de muitas famílias para que facilite a vida de muitas mães. Que a gente, isso é um sofrimento para nossa vida, ver o filho da gente sofrer e não poder fazer nada. Na parte da limpeza, da doença periodontal, eu falo muito assim, Adriana, que agora a gente trouxe o laser, que a gente tem um azul de metileno, que é um líquido que a gente aplica junto com o laser, que ele mata as bactérias de uma forma de profundidade que nenhuma limpeza vai conseguir. Maravilha. Naturalmente, espontânea, só com aquela raspagem, com a ultrassom. Ele faz aquele complemento, né? E a gente sabe que hoje a doença periodontal até ela pode fazer a questão do Alzheimer acelerado, né? Potencializar o Alzheimer. Então, assim, traz inúmeros fatores, muitas coisas. Muitas outras coisas prejudiciais à nossa saúde. Então, assim, é a prevenção, e é a prevenção com qualidade, com excelência, com modernidade, que é para exatamente o pai voltar. Porque quando você é bem atendido, você volta. Você volta, você não tem mais medo de ir, você se organiza. Se sente segura, né? Se sente confiante, que é o que a gente quer. A gente
quer chegar realmente naquela manutenção de 4 em 4 meses, que é o ideal. E a gente tem paciente surdo e mudo que vem de 4 em 4 meses, tem um paciente com deficiência visual, a gente tem pacientes com síndromes, com hidrocefalia, com tudo que a gente já está programando ali a saúde odontológica. Autistas de 38 anos que nunca tinham ido ao dentista. Nossa. Tem muitos casos de autismo de adulto também que a gente está tratando. Então, os pais dizem assim, não vai conseguir. Quando chega lá, a gente dá um jeitinho e consegue. E quando não consegue, a gente tem a parte da sedação, do nossa equipe que vai para o hospital, tudo isso. Doutora, quais são os principais desafios no atendimento odontológico a pessoas com autismo, né? De que forma a parceria com as famílias ela pode ajudar durante o atendimento de pessoas com autismo? Assim, a gente fala muito sobre a questão do cuidador, né? Muito do que a gente faz está relacionado também com a sequência que o cuidador vai fazer. Então, assim, muitos pacientes autistas não escovam sozinho, não tem aquela destreza motora que a gente sabe que é para ter. Então, a gente pede sempre essa questão com os pais, né? Para poder manter o que a gente está fazendo ali. Aí tem a parte também da seletividade alimentar, da questão dos doces, que a gente sabe que é um enfrentamento que a gente tem e que muitas vezes é o que ele come, é a seletividade dele, e a gente tem que estar ali Exatamente. Driblando e fazendo com que, mesmo com a seletividade, não deixe de acontecer. Passar o fio dental, fazer a escovação. Hoje a gente tem fio dental que não é mais o tradicional, é de haste, que é mais fácil para o pai fazer do lado de fora ali, sem estar tentando muito entrar na boca do seu filho. Então, não tem mais desculpa. A gente realmente tem muitos produtos limpadores de língua, e aí se não der o limpador, a gente faz com a escova mesmo. Então, essa sequência de pais, eu sempre falo, é o cuidador e o dentista ali entrelaçados, que a escovação da noite é a mais importante, e muitas vezes ali o pai e a mãe às vezes já está sonolento e vai dormir e não escova. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Muitos deles, Márcia, Adriana, eles são polifarmácia, né? Então, já tem que tomar um remédio que baixa a saliva, toma outro remédio que faz outro efeito colateral. Então, a gente precisa estar unido ali para exatamente não deixar aquele ambiente ali que ficou sem saliva por causa de um remédio, ali mais propenso a cárie, porque eu não escovei, porque eu não ajudei meu filho, porque ele fez sozinho. Então, a gente tem que estar ali junto, né, Adriana? Porque é a união que vai fazer a força. Exato. Eu tiro por mim, doutora, às vezes a gente está cansada, né? Chega ali já esgotada, mas assim, eu não deixo ele dormir sem escovar o dentinho dele. Ele só dorme quando eu chego. Por exemplo, domingo eu trabalho à noite até às 11. Ele espera eu chegar. Eu chego já com muito sono e eu vou escovar o dente dele. Aí ele deita do meu lado e dorme. Aí eu acho até bom que ele me espere, porque ele tá acordado, e aí eu já faço a escovação. Eu tô ali caindo de sono, mas eu faço porque eu sei que isso é pro bem dele, né? E eu peço sempre assim, também nessa questão da ida ao dentista, aquela coisa que eu falei para você, precoce. Não é para esperar, e depois que eu for no neuro, depois que eu for no fono, depois que eu for no TO. Aí, quando dá com 6 anos que um dente nasce um atrás do outro, é que vai querer levar. E como que a gente vai condicionar a criança? Como você disse, nem os pacientes não atípicos vão continuar com medo, vão ter traumas. Então, vamos fazer direitinho, vamos pegar um calendário, e de 6 em 6 meses no mínimo. A gente fala 4 em 4, lá na Risata a gente faz 4 em 4 meses, mas pelo menos 6 em 6 meses é o mínimo para a gente estar ali naquele retorno preventivo, para adaptar a criança, e aí sim a vida vai seguindo de uma forma mais tranquila. A gente tem tantos produtos, né? A gente tem hoje o selante oclusal, que a gente passa ali nas superfícies para evitar a cárie, que se a gente tivesse usado na nossa época, que tinha aquela cárie em cruz prateada, lembram a Amal? Lembro, nossa, tive muito dessas. Eu troquei algumas, mas ainda tenho. Então, se a gente tivesse nessa época o selante oclusal, a gente não teria tido essas cáries oclusais, que é ali fazendo aquela cruz, né? Então, os pais sabem o que eu estou falando, quem é mais antigo se lembra aí dessas restaurações, mas principalmente para mostrar que hoje a gente tem um verniz, um selante que a gente pode passar na superfície do dente, deixar ele um pouco mais blindado. Não é milagre, como eu digo para os pais, mas é um recurso. Isso funciona, é um recurso, já é um recurso a mais do que na nossa época. Muito, com então, certeza. Assim, tem que condicionar a criança para ir
e condicionar os pais para entender que não é uma opção, é uma dedicação que tem que ter mesmo para a escovação, noturna, em casa e para o acompanhamento no consultório. Exatamente. Essas formas inovadoras, né, doutora, têm ajudado muito, têm facilitado muito mais, tanto a vida do profissional quanto a vida das famílias e das crianças, né? E, doutora, a senhora poderia relatar para a gente, pelo menos assim, uns 3 casos que já passou pelo seu consultório, de pessoas, pode ser de diferentes necessidades especiais, que não permitiam de forma alguma e que com o seu trabalho começaram a se permitir, né? Você tá ali, trabalhando ali na boquinha dele, tá lá. E eu reforço aqui, Adriana, que o nosso trabalho é em equipe também, né? Então, Sim, a gente também claro. tem outros profissionais que a gente prepara a criança quando precisa ir. E esse é um dos casos que eu vou contar, que é uma paciente de síndrome de Down, já é uma mocinha, e ela tinha um dente supranumerário no céu da boca. E aí, aquele dente lá, e para higienizar aqui, não bem no céu da boca, logo atrás dos dentinhos da frente, mas aqui pelo céu da boca, né? E aí, tinha que tirar, e aí era todo aquele processo para ir para o hospital, e a mãe não queria. Tudo isso que a gente sabe que acontece, mas era um dente extra ali, não estava legal, já estava começando a querer cariar o dente verdadeiro, que era para ficar em boca. E aí, a gente conseguiu, adaptando ela para o consultório, adaptamos tanto que depois ela foi com o Dr. Newton, que é o nosso bucomaxilo do projeto, e conseguiu tirar no consultório mesmo, fazendo foto de força no final de Homem-Aranha, de Super-Homem e Mulher Maravilha, todos juntos ali, misturados, e assim, tudo com condicionamento, né? A gente fez ela entender, ela já era mais mocinha, mas assim, muito nervosa, os pais muito nervosos também. E eu fui todo o tempo controlando, falando da veracidade do nosso trabalho, que não ia ter nada. E foi como foi. Chegou uma semana depois, tirou os pontinhos. Hoje vive sem o dente, que estava quase cariando o outro dente. Então, vida normal, seguindo. E não vai precisar mais de cirurgia tão cedo, mas se precisar, está condicionado. Que maravilha. Doutora, em relação ao comportamento dos pais, eu sei que a gente fica aflito, com o coração na mão, nervoso, mas seria muito interessante que, embora a gente por dentro esteja assim, com muito medo, né, com muita expectativa, seria bom que a gente passasse calma, né, para os nossos filhos, passasse segurança, embora a gente esteja assim morrendo por dentro, mas passar essa segurança para que ele tenha ali menos medo, né? E ajude e facilite também o trabalho do profissional. Ah, com certeza. Mas assim, graças à nossa comunicação, que eu sou muito assertiva, eu e toda a minha equipe, que a gente trabalha em equipe, a gente leva muito numa veracidade. Eu não minto para as crianças, eu falo a verdade da forma que elas podem suportar, né? Às vezes é uma injeção, mas é uma anestesia, mas é uma formiga de fogo. Mas vai doer. A formiga de fogo dói. Então, vai doer um pouquinho. Então, não estou mentindo. Então, a gente está só omitindo. Claro. E, assim... Minimizando as coisas, né? Então, tem que ter esse jogo de cintura. Lógico. Tem que ter essa forma de fazer, mas... E não entra e não sai sem fazer. Lógico, tem limitações, como a gente tem alguns autistas não verbais, nível 3 de suporte. Aí, a gente realmente não avança, porque é até um risco para eles. Mas primeiro a gente tenta. A gente tenta. Realmente, quando a gente termina ali que não consegue, mas é o que tu disseste, muitas mães já chegam, eu vim pra cá, vim fazer o tratamento, quando é que vai sedar? Não é assim. A gente faz realmente o condicionamento odontopediátrico para tentar tirar da sedação. E conseguimos vários, como o próprio Fábio, né? O Fábio. Que fazia sempre com sedação e foi muito, todo o tempo arisco ali, mas depois foi se acalmando e permitiu. E vai permitir mais cada vez que ele for. Tinha sopro cardíaco e a gente acompanhava. Até então pequenininho a gente conseguia fazer o ecocardiograma, né? Ali pelo Hospital da Criança. Quando ele foi crescendo, mais, doutor, ele não foi mais deixando. Foi isso nele, foi aumentando. Então, houve um dia que a gente precisava, até para um atendimento, passar pelo cardiologista para ver se permitia ele fazer outras atividades físicas onde proporcionava lá onde ele era atendido. Então, ele precisava o quê? De permissão para natação, para atividade física. E aí, ele disse, não, você tem que trazer aí do cardiologista para a gente saber se ele está apto. Eu digo, eita, e agora? Lá vai, outra preocupação, e aí a gente marca ele, e
A gente tentou marcar, tentou fazer, ele não deixou de jeito nenhum. Foi para o centro cirúrgico ser sedado para fazer um ecocardiograma. Coisa simples, a ultrassom do peito, mas ele não permitia. E mexer na boca, que é uma coisa mais difícil, ele foi totalmente permissivo quando chegou lá na risata. E isso foi admirável. Eu fiquei sem acreditar que eu coloquei o pai dele para levar por conta do trabalho e aí ele, você não vai acreditar, ele ficava mandando foto, olha, ele deixou, o pai é o que menos acreditava em tudo. Eu disse, olha só, como um profissional bem capacitado, o que ele é capaz de fazer, gente, isso por mais assim, né? Sim. Falando de pacientes, por exemplo, a gente teve um paciente autista, bebê, 1 ano e 9 meses, nossa, e porque não teve um atendimento precoce, uma orientação com os dentinhos da frente cariado. Então, assim, ele chegava aos prantos de chorar lá, e quando a gente fazia o laser, ele parava de chorar. Era um alívio que dava, um alívio, né? Porque Nossa. ele entra realmente ali, atravessa o osso, né? Mais rápido do que qualquer uma medicação. E ali parava e ele já saía do consultório sem ter que fazer alguma coisa mais drástica, e realmente ia ter que tomar o remedinho, né? Para desinflamar. Teve que tirar o dentinho, né? Mas no terceira vinda dele, ele já não estava tão fóbico. E olha que era um bebê de 1 ano e 9 meses. Ele entendeu que nós estávamos para o bem dele. Ele entendeu que ali parava a dor dele. Nossa. Então, assim, depois ele já tinha outros casos de outros dentes também, que a gente estava ali acompanhando, preservando, vendo, mas para tentar não tirar. E é nesse caso que eu exemplifico as mães mesmo. Gente, tem que fazer a visita precoce. Agora a gente está no mês das mães, as gestantes têm que vir ao consultório odontológico, fazer pré-natal odontológico, receber as orientações. Muitas vezes são mães de primeira viagem. Às vezes tiveram 3 filhos e ainda não sabem como é que escova direito. Então, assim, é um convite que eu faço para a gente ter essa mudança de visão. E peço também aos colegas, né? Por exemplo, os fonoaudiólogos, os TOs, todos os neuros, que incluam essa pauta ali junto com os pais. Essa lembrança. Já foi ao dentista? Já foi ao dentista? O fono é mais, né? Que ele precisa da gente, a gente precisa dele. Mas, assim, os outros profissionais também. Evitem dar aquele pirulito no final do atendimento, que a gente sabe que é a recompensa, né? Que ela seja outra recompensa para a criança, não um pirulito que a gente tanto vê. Então, Exatamente. assim, é uma luta da odontologia e a gente tem que estar unido com as outras profissões. Não realmente, aqui eu estou bem, mas aí depois, né? Não, tem que estar aqui na orientação. Muitas vezes a gente precisa ter essa compreensão deles desmarcarem alguma consulta, serem reencaixados, porque tem que colocar o dia a dia ao dentista. Então, que isso seja uma coisa normal, né? Para todos nós, compreensível, que aquele dia é da odontologia, para a gente readaptar horário, tudo. Porque cada criança tem o seu melhor horário. Também tem isso, né? Tem criança que dorme mais tarde, tem que acorda mais cedo. Então, a gente tenta sempre se adaptar e, às vezes, entra nas agendas de outras atividades. Então, a gente precisa dessa união aí para chegar a um consenso e todas as áreas da criança ficarem bem. Exatamente. Eu desejo, assim, que muitas famílias conheçam esse trabalho e que tenham acessibilidade, que tenham acesso a esse atendimento, a esse tratamento, porque é maravilhoso. E, doutora, como é que a tecnologia e os recursos digitais, eles têm auxiliado aí no atendimento, né, de pessoas com necessidades especiais na odontologia? Então, a gente fala muito dessa questão dos vídeos, né, que a gente pode encontrar, alguns desenhos, né, essa parte da inclusão feita também com a parte de acervo aos pais. Inclusive, a gente vai lançar um livro agora. Na verdade, somos coautoras de um livro lá assim, em São Paulo. Convido todos para conhecerem o trabalho. Chama Autismo, uma jornada de inclusão. E a nosso capítulo é Saúde Bucal e Autismo. E é uma realização pessoal, Nossa, Adriana. Eu quero esse livro. Por favor, quando vamos lançar, fazer aqui a nossa noite de autógrafo aqui em Roraima. Não só lá em São Paulo, né? Que divulgue muito, doutora. Sim, vou pedir sua ajuda aí para chegar a todas as pessoas. Quando estiver perto do nosso lançamento aqui, a gente fazer também uma visita. Então, nesse capítulo, a gente fala disso, né? Dessa jornada da odontologia, dessa questão precoce,
tosse, de todos o que a gente pode ter ali de aplicativo para a mãezinha ir lá e tentar baixar já para poder ajudar na consulta ali do seu filho. Então, falando também sobre quando vai para sedação, quando não vai para sedação, eu acho que a gente precisa dar mais acesso às pessoas a essas informações. Tentar, então, de todo jeito, todas as possibilidades, né? Antes de partir direto para uma sedação. Sim, a nossa meta com o capítulo do livro, que é cheio de neuropsicólogos, pediatras, fonos, do Brasil todo, era realmente ter a odontologia incluída, porque é uma leitura para pais, mas não tinha odontologia, não tinha ninguém da odontologia falando com eles. E como é que eu vou levar o meu filho para o dentista se eu não tenho nem noção? E são coisas que a gente não vê muito, até porque a consulta do paciente autista é difícil de gravar, de fazer um vídeo, de a gente mostrar, a gente está ali e está fazendo, né? Então vai ser através desses diálogos que a gente tem, como, por exemplo, os livros. A troca de experiência, né? Sim. A história contada ali. E quais são os principais mitos e equívocos, né, sobre o atendimento odontológico e a pacientes com deficiência que você gostaria de esclarecer? Principalmente que todos vão para sedação, né? É um mito bem que a gente acompanha e a gente não compartilha disso, porque a gente vivencia o condicionamento odontopediátrico, o condicionamento para a cadeira. Muitos deles precisam, às vezes, de um raio-x, Adriana, e a gente diz, não vai ainda. Deixa eu fazer 3 consultas nele, depois ele vai, porque ele já está acostumado a alguma coisa, ao movimento que a gente está fazendo ali. E já entrou um pouco no subconsciente sobre a questão do autocuidado, do cuidado bucal. Então, é realmente uma inserção ali daquele paciente, seja adulto ou criança, a gente faz igualzinho com os adultos, a coisa mais fofa. Muito lindo mesmo. A gente tem os adultos e vai fazendo também, até se acostumar. Muitos que nunca tinham ido ao dentista. Exatamente, o meu nunca tinha levado no dentista, principalmente por esse medo, nossa, ele não vai deixar. Então era esse o meu cuidado ali com a escovação diária. Eu disse, eu não vou deixar cariar, mas infelizmente você trabalha por um lado e a outra pessoa vai dar doce, dá bolacha recheada, traz bombom para agradar, mas na verdade não está vendo ali o mal que está causando ali em relação aos dentes. E ainda vou acrescentar mais uma coisa, Adriana. Muitas vezes não foi uma falha sua nem da questão do ambiente, nem do que ele comeu. Às vezes foi a anatomia dental dele também, favorável, né, a reter alimentos. Então, por isso o selante oclusal. Por isso o verniz, por isso esses produtos, disso. Entendeu? Não se culpem. Muitos pais às vezes dizem, nossa, eu escovo, doutora. E aí não dá certo. Por que não dá? Porque tem que aparece cárie ainda. Nossa, eu escovo. Eu me culpava muito. Eu disse, gente, eu não fiz direito. Como é que cariou? Tem muitas anatomias dentais retentivas. E aí quem vai achar e perceber isso é o dentista. E se ele faz naquele molar que nasce aos 6 anos o selante, ele já não vai deixar aquele molar que muitas vezes não é desgastado porque ele não come todos os alimentos. Nosso dente ele vem formado com um desgaste. Igual um carro quando sai da fábrica, o pneu dele, né? E depois vai ficando careca, né? A mesma coisa o nosso dente vai ficando. Só que quem tem seletividade alimentar, isso não acontece. Nossa. Ele vai comer mais comida mole, ele vai comer sopa, ele vai comer outras coisas que ele só gosta. Exatamente. E aí aquele desgaste que era natural, feito fisiologicamente com o tempo, não acontece. Então, olha, por isso que a gente precisa estar fazendo. Quanto também a questão da seleção dos materiais para uso em casa, né? A dentista, a gente seleciona, muda pasta de dente, escova, né? Criança que faz um bochecho, a gente às vezes prescreve. Escova elétrica. Então, são tantas formas que a gente tem de melhorar essa qualidade em casa e a vinda ao consultório para ser menos coisas para fazer, menos caro, né? Menos traumático, menos invasivo, que somente a gente individualizando aquele paciente que a gente vai conseguir mesmo, um a um, caso a caso. Passo família a passo, família. Né, doutora, também, conquistando ali a confiança, tanto da criança ou adulto paciente, quanto da família também, e ver que funciona.
na maioria das vezes funciona assim. Às vezes a gente mesmo como pais fica ali desacreditado por conhecer ali a criança ou o seu jovem ali e dizer, não, ele não vai permitir, não, ele não vai deixar, eu tenho certeza, vai acabar indo para a sedação. E acaba que quando a gente conhece esse tipo de tratamento, uma pessoa que está especializada na área, é totalmente diferente, gente. É um atendimento, não é um atendimento comum, é um extra atendimento, assim, é realmente a capacitação que faz, assim, toda uma diferença. E a pessoa que se capacita nessa área e tem esse olhar voltado, essa empatia, a pessoa dessa tem muito amor no coração, tem muito Deus, porque assim é um trabalho que tem lá suas dificuldades, né, doutora? Mas sim, acaba que sendo um trabalho gratificante por você ser uma das que realiza esse trabalho, que faz essa diferença. Sim, sim. E é muito bonito o seu trabalho. E a gente fala muito, assim, eu tenho pacientes que eles têm TOD, né, aquele transtorno opositor. E quando chega na cadeira, ele não reage, ele está condicionado. Tem paciente que não fica quieto, e quando chega na cadeira, ele senta e cruza as pernas, igual como eu ensinei. Então, os pais ficam pensando, é um milagre. Mas não é o condicionamento, mas também é muito amor envolvido. Com certeza. Eu acredito que sim, é muito amor envolvido e muito estudo e muito preparo também. Muita técnica, né? Porque uma vez eu também fiquei perguntando, nossa, eu sou uma mãe tão amorosa, às vezes eu acho que eu estrago, mas assim, eu uso tanto do carinho para conquistar ele, para ele me permitir certas coisas. E teve uma vez que a gente estava com atendimentos de terapia ocupacional. Só citar um dos exemplos, pela questão do preparo, pela questão da pessoa trabalhar com amor e permitir ali que o profissional venha realizar o trabalho nele. A gente estava há anos com uma terapeuta. E aí nós mudamos de terapeuta. Não foi porque a gente quis, que a gente dependia do serviço público, e aí foi mudado. Então, assim, foi Deus aquela mudança, porque quando mudou de profissional, nossa, dentro de uma semana, tudo que ele não permitia fazer no corpo dele, coisas básicas mesmo do dia a dia que você precisa fazer no seu corpo. A escovação eu consegui com muito custo, porque eu disse, não, você vai escovar nem que seja, porque futuramente, cara, eu não sei o que é que eu vou fazer. Sinceramente, eu sempre pensava no pior, né? E aí ele não deixava cortar o cabelo, não deixava cortar as unhas. Quando ele passou para esse terapeuta, eu disse, que milagre você fez? O que você fez? Me fala. Ele é o amor do tio. Eu digo, não, eu dou amor também. Você tem que me contar o que foi que você fez. Porque ele tá deixando eu cortar. Primeiro eu tive que aprender a cortar cabelo, doutora. Acredito, muitos pais. Comecei mechinha por mechinha. Depois comprei a maquininha. E sempre tem que estar renovando a maquininha, porque tem que estar no máximo silenciosa. Porque ele não gosta do barulhinho, né? E a bicha, quando vai ficando velha, vai cegando. E aí ele não gosta, porque vai prendendo ali uns cabelinhos. Enfim, ficou permitindo cortar o cabelo, cortar as unhas, necessidades básicas de higiene, de estar ali em dia com o seu corpinho, né? E por último foi a questão dos dentes, que eu te conheci, doutora, e nossa, foi maravilhoso, foi mágico. E será muito mais, que nós temos sempre que estar fazendo. Sempre, eu tenho que voltar com ele lá. E como é que os profissionais da odontologia, eles podem trabalhar em equipe, né, com outros especialistas para oferecer um cuidado, né, mais completo aos pacientes com autismo? É como a gente fala, né? Lá a gente trabalha em equipe, né? Tanto da parte odontológica, né? Multiprofissional também, porque tem essa comunicação com o fono, tem essa comunicação com o psicólogo, tem casos que realmente a gente precisa encaminhar antes para a psicóloga, depois volta pra gente ter com crianças que já vieram de outros lugares, já com traumas, que não é só a minha parte técnica que vai ajudar a resolver, né? Então, a gente tem realmente alguns casos que a gente precisa dessa parceria. E na parte odontológica, graças a Deus, eu tenho uns anjos na minha equipe, que quando eu preciso, eu aviso, olha, hoje eu preciso. Eu preciso de vocês. E eles estão ali sempre com a gente, que né? Bom. Muitos especialistas. Uma rede de apoio, né? Sim, sim. E tem casos que eu não vou resolver, mas aí eu adapto a criança, como a gente deu aquele exemplo da síndrome de Down, para o outro profissional e tudo acontece da melhor forma possível, porque quem está comigo sabe da nossa filosofia. A gente tem bucomaxilo que leva para o hospital, doutor Sérgio maravilhoso, e quando precisa fazer
particular, então a gente tem tudo. Então, passa comigo, passa com ele, faço anamnese, a gente troca figurinhas, né, que a gente fala. Sempre dando um jeito, com muito amor, né, doutora? Sempre dando um jeito, porque alguns casos realmente não tem como esperar. A gente sabe que ainda tem pouca oferta para a parte pública mesmo, então a gente precisa, em muitos casos, acelerar. Exato. E quais são os sinais que indicam, né, um paciente com autismo está confortável e seguro durante o atendimento odontológico? A gente fala muito aquela questão de não estar querendo sair da cadeira, né, respeitando o tempo. A gente trabalha muito com essa questão do tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele permite aquela foto, muitos nos dão um abraço, que acontece assim, os pais dizem, nossa, não abraça ninguém, no final a gente sabe que eles passaram ali e deram um abraço, às vezes aquele abraço mais de leve, mas que pra gente já é um abraço de urso, né, como a gente fala. São coisas significativas, né? E a gente entende quando também ele já chega e quer entrar. Tem alguns que não querem mais ficar na recepção, que já querem entrar. E principalmente, por exemplo, a gente tem autistas que eu atendo desde pequeno. E hoje, meu Deus, Adriana, eles tiram um dente de leite, assim, quando tá trocando agora. Eu tenho um lá que ele, toda semana já tem um dentinho molinho por ali. E a mãe dele morre de rir. Ela diz, eu acho que ele gosta de vir aqui, doutora, não pode. Eu digo, não, e a gente faz com laser, a gente tem pomadinha que vem de São Paulo, que é com nanopartícula, e tira o dente de leite e ele ali relaxado. Então, esse é o tipo do tratamento que a gente almeja, até porque hoje a gente saiu o primeiro estudo, né, sobre a quantidade de pacientes de autistas no Brasil, que deu a cada 38 nascimentos um autista. Isso no censo de 2022, Ontem né? mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais, nos meus stories, essa publicação. A cada 38 crianças nascidas no Brasil, um é autista. Isso no censo de 2022. Isso. Então, são 5 milhões e meio já por aí, por baixo de pacientes autistas declarados ali no censo, né? Isso fora os subnotificados. Também a gente não sabe se são todos ali realmente que são os pais que respondem, mas pela clareza hoje das pessoas, eu acredito que tem a veracidade sim, né? E a gente tem que estar preparado, porque cada dia que passar, a gente sabe que esse índice pode ir aumentando e que a gente tenha mais profissionais também atentos a essa parte, a parte da odontologia com pacientes com necessidades especiais. Eu amo, né? Então, assim, fico feliz em estar falando sobre isso. E eu também fico muito feliz de estar trazendo esse tema aqui, porque é assim um tabu para a vida de muitas famílias atípicas, para muitas mães. Era o meu, inclusive, e graças a Deus eu sei que hoje tem mais assistência, tem mais preparo, e a gente torce por muito mais profissionais que se capacitem e tenham esse olhar diferenciado, que é como vê aí no censo, cada dia mais tem, porque os estudos estão aumentando, as pessoas estão sendo detectadas, diagnosticadas com autismo já na fase adulta, porque antigamente você vê que as coisas vão evoluindo e cada vez mais elas vão evoluindo, mais vai sendo descobertas coisas, mais vai tendo formas inovadoras de lidar com elas. Então é isso que a gente almeja para o futuro, essa questão de todos terem aí esse atendimento humanizado, esse olhar de empatia, porque tantas famílias sofrem aí por inúmeras necessidades e é isso que a gente deseja, cada vez mais melhorias e profissionais assim como você, doutora, aqui, trabalha com amor, dedicação e se capacita sempre. Eu agradeço pelas palavras, pela confiança do filho Fábio. Sempre. E agradeço também a oportunidade de estar aqui. Doutora, tem um Instagram, rede social, um telefone que você gostaria de deixar? Pode deixar seu contato, seu telefone para os pais que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando e para quem conhece uma família atípica, repassar essa informação, viu? Para você que tem medo de levar seu filho no dentista, que acha que não tem jeito, que vai sofrer tanto você como seu filho. Tem solução sim, e ela está aqui na minha frente. Então você que está ouvindo, já compartilha todas essas informações, você vai trazer grande ajuda para essa família. Pode ser o meu Instagram pessoal, Pode. Doutora Lidiane, doutora mesmo, escreve Doutora Lidiane. Só tem eu lá, gente, estou de azulzinho. E também tem o da Risata, RISATTA, a Risata Odontologia.
também lá no Instagram, que é o nosso Instagram, também tem Facebook, mesma coisa, Risata Odontologia e doutora Lidiane. E lá a gente sempre está falando, assim, quando dá tempo, de algum caso bacana, mas tem os telefones, tem o contato, basta clicar, a gente tem a nossa equipe que vai receber, e tem o telefone lá da clínica, que é o WhatsApp 981168694. 81168694. Mas tá aí. É fácil de me achar. Ali pertinho da Assembleia, lá na Risata. Doutora, muito obrigada. Fica aqui os nossos agradecimentos. Quero dizer que tanto a nossa Rádio Web da Defensoria, Conversas Inclusivas, até o nosso outro podcast, o Entrevistas DPE, estamos aqui de portas abertas para te receber, para receber os profissionais da área que gostam de estar ajudando o próximo, que trabalham com amor, que se dedicam e trabalham aí com muito amor e empatia. Como roramente, para mim é uma honra estar aqui, sabendo que a gente está cuidando, né, desse público tão, muitas vezes, esquecido do nosso estado. Exato. É uma honra e um prazer te receber aqui, doutora. O prazer é todo meu. Ainda mais porque o meu filho já foi recebido por você e assim, foi assim. Eu costumo dizer, é muito preparo, mas assim, eu costumo dizer, é um milagre. Na nossa vida de mãe, realmente, é um milagre. Isso, doutora, te relatando agora, você não tem noção do quanto a nossa família ficou feliz, né, por esse atendimento recebido. E foi assim, maravilhoso, fez uma diferença. Ele nunca mais teve dor de dente, ele nunca mais parou de se alimentar e realmente o tratamento surtiu muito efeito e foi totalmente permissivo, sem a sedação. Isso, é a nossa meta. Que venham mais aí crianças serem assistidas. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer agradeço, te receber, Adriana, aqui prazer. no nosso Conversas Inclusivas. Gente, a você que nos acompanhou, nós conversamos com a doutora Lidiane Cavalcante, dentista, e ela atende especialista em crianças com necessidades especiais, crianças com TEA, todas as necessidades. Então, você pensa que não tem atendimento para o seu filho, para sua filha? Tem sim. Então, ela já passou aí o seu recado, aonde você encontrá-la. E repasse essa informação também, se você tem alguém na família especial ou conhece alguma família, já compartilha aí todas essas informações de suma importância que vem aí para agregar, para somar e para nos ajudar. E eu vou ficando por aqui, eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas aqui pela Rádio Web da Defensoria. Você também nos encontra pelo YouTube, Deezer e Spotify. E até a próxima, muito obrigada, tchau, tchau.